Olá, tudo bem? Vamos pintar esse limão realista? Eu fiquei de ensinar como que faz ele aberto, né? Aqui no canal já tenho a pintura dos limões e da florzinha, né? Então hoje eu vou dar continuidade e ensinar como que eu fiz esse efeito de limão aberto, tá? Vamos lá? Então primeiro vamos começar com a cor marfim. Eu tô usando o pincel número 0 da série 421, mas você usa o que você tem na sua casa, tá bom? Então, com o marfim, a gente vai fazer toda essa voltinha do limão aqui. Então, primeiro, a gente faz na parte de cima com o marfim. Trazendo um pouco pra baixo, esfumando um pouco pra baixo. Logo em seguida, a gente pega um pouco de branco. E vai dar continuidade nesse marfim aqui, fazendo esse movimento assim, ó. Que aqui é um gominho da fruta, né? E a gente vai fazer isso em todo o limão. Marfim primeiro. Na pontinha, né, do pincel. Deposito o marfim. Depois, vem com branco na parte de baixo. Eu coloquei duas cores para ela não ficar totalmente branca, né? E vai mesclando as tintas, assim. Coloco o marfim. Mescla com o branco, né? Fazendo essa voltinha do gominho, não esquece, né? Então, eu vou fazer em toda a volta. Então, fiz toda a volta, né, com o marfim em branco. Agora, com o branco, né, cantinho de pincel, a gente vai fazer todo esse risco aqui, ó, que ele vai ser a base da cor branquinha, das divisões do limão. Não tem problema se, por exemplo, aqui eu fiz com stencil preto, né, então ele vai ficar um pouco manchado, mas não tem problema, que a gente vai desaparecer esse daqui, tá? Então, com um pouco de branco, a gente vai passar em todas essas listrinhas do meio, assim. Pra cá. Essa voltinha aqui também dele, fazendo o contorninho. Eu vou passar e volto com o resultado. Pronto, depois que eu passei esse branco nas voltinhas, nessas listrinhas, deixa secar um pouquinho, né? Aí, logo em seguida, a gente vem com o amarelo limão e o cor verde maçã. Então, a gente vai começar a fazer os gominhos, assim, ó. Começando com o amarelo limão, vai distribuindo pra cima essa tinta. Pode fazer assim, meio... Assim, não deixa reto assim, né? A tintura reta. Deixa ela bem assim, misturada, né? Em seguida, a gente coloca o verde maçã. E vai mesclando também. Procura não trazer muito pra baixo essa cor. Faz em todo o gominho, né? Pode mesclar um pouco, trazer um pouco da sujeirinha aqui pra cima desse branco aqui. E pra cima desse branco que a gente riscou também. Então, vai fazer em todas essas partezinhas do limão. Agora, com a cor verde oliva, a gente vai colocar, depois que eu passei, né, o amarelo limão junto com o verde maçã em toda a volta, né, nessas partes ficou o branquinho por baixo. Então, com o verde oliva, a gente vai fazer esse efeito assim, ó. Não carrega muito de tinta, tá? Pega assim, sem colocar em cima do branco, a gente vai fazer como se fosse uma sombrinha pra dentro do gominho, assim, ó, com
verde oliva, né? E vai esfumar um pouquinho pra cima do amarelo limão. Vai ficar dessa forma, assim. Pega um pouquinho de verde oliva. E aqui nessa parte de cima, também, vamos fazer essa voltinha do gominho e sempre, assim, esfumando a tinta pra não ficar marcada, tá? Assim, vai ficar desse jeitinho. Pode subir um pouquinho pra cima desse branco também, né? Então, a gente, com verde oliva, limpa o pincel, vai fazer em cada gominho, assim. Coloca um pouco de tinta e vem esfumando pra cima. Faz a voltinha. Depois dessas áreas que tá mais escurinha, a gente vai reforçar quando secar. Então, basicamente, você vai fazer isso em toda a volta de novo, né? Na pontinha. Esfuma pra dentro. Pro lado de cá também. Então, você vê que é a sujeirinha do pincel mesmo, não carregue de tinta, não deixa marcado, né? Assim. Então, vai fazer esse mesmo processo em toda a voltinha da laranja, não, do limão. Então, agora que a gente passou o verde oliva em toda essa voltinha da fruta, vamos esperar secar um pouquinho, que depois a gente vai reforçar com o verde oliva. Agora, com o verde musgo, né, esse verde aqui, a gente vai fazer toda essa voltinha do lado de dentro aqui, ó, mas sem subir muito na cor branquinha aqui. Vou fazer aqui umas partes. Esse processo é para destacar a pintura, tá? Então, a gente vai como se fosse contornando essa parte. E esfumaçando levemente aqui pra dentro, aqui dessa parte branquinha aqui. Que depois a gente ainda vai colocar o verde pântano aqui de novo, nessa parte aqui. Então, vamos fazer em toda a volta da fruta, né? Procura fazer essa voltinha assim também, ó, né? Como se fosse uma meia luazinha, né? Procura deixar mais aparente, né? Então, eu vou fazer em toda a volta pra gente ver como vai ficar. Toda a volta com verde musgo, agora com verde oliva novamente. A gente vai reforçar os lugares que a gente já tinha passado aqui, ó, nessas voltinhas aqui. Então, é pouca tinta, né? Faz a voltinha mais marcada, ela fica um pouco mais marcada, né? Sobe esfumaçando um pouquinho. Em cima também. Faz a voltinha pra ela ficar um pouco mais marcada. Aí, ela vai ficar um pouquinho mais escura, né? Eu faço isso porque na primeira vez que a gente passa, ela não pega tanto, porque como a tinta de baixo estava molhada, né? Daí agora ela fica bem mais aparente. E nesse meinho também a gente limpa, pega um pouco de tinta, dá uma limpadinha e faz uns risquinhos assim, ó. Umas manchinhas, né? É aleatório, tá? Não precisa colocar muito também. Ó, ela vai ficando assim, né? Porque depois a gente vai fazer essa mesma risquinha, só que com branco. Então, a gente vai escurecer essa parte novamente em todas a voltinha do limão. Tá, depois que escureceu todo novamente com verde oliva, a gente vai vir com verde pântano nas áreas mais escuras, né? Em cima desse verde musgo, né? A gente vai vir com verde pântano.
contornando a fruta, assim. A gente deposita o verde pântano. Cantinho de pincel, né? Vai fazendo a voltinha da fruta. Trazendo um pouquinho pra dentro, assim. Trocar de pincel, tá muito pequeno. Nessa parte de baixo, como eu não quero que o limão fique assim, como se ele tá chapado, né? Então, eu vou fazer aqui embaixo ele um pouquinho mais puxado pra baixo, essa parte aqui, ó. Ela vai ficar assim, saindo daqui, vem pra baixo. E sobe novamente. Então, a gente vai preencher toda essa parte aqui, ó. Pra dar um efeito dele tá um pouco deitadinho, né? Senão ele fica reto, meio chapado, aí fica estranho. Então, eu vou preencher toda essa volta, né? Aqui também, mesmo processo. A gente preenche igual esse lado aqui. Só aqui na parte de baixo que eu quis deixar ele mais assim, volume aqui embaixo, né? Depois de preenchido toda a volta com verde pântano, com um pincelzinho filete, né? Esse aqui é pincel um pouco mais gordinho, mas esse também dá certo, tá? Tendo a pontinha fina, a gente pega um pouquinho de verde pântano, né? E vai fazer umas bolinhas, assim, como se fosse da casca, né? Aqui em cima, assim, ó, meio aleatoriamente, né? Vai dando umas batidinhas, vai ficando umas bolinhas, né? Na parte de cima aqui, onde tá esse verde. Então, vai fazer isso em toda a volta da fruta. Pode fazer um aqui tortinho, outro pra cá, não precisa ser fileirinha. Assim. Dá pra ver? Fazer bolinhas em toda a casca do limão. Depois que a gente colocou as bolinhas, a gente vem com verde oliva e vamos fazer o meinho, né? Pra fazer o meinho, a gente só contorna assim em volta dessa parte branquinha, né? E faz uns risquinhos dentro, mais pra saber que é o meio dela. Não tem muita direção assim certa, né? Porque todo limão ou laranja tem um meinho meio bagunçadinho assim, né? Então, pode deixar assim mesmo, meio riscadinho. Agora, depois que secou, né, a gente vem com o pincel filete novamente, né, e vai colocar branco, né. Então, em toda essa volta do limão, a gente vai reforçar essas partes em branco aqui, ó. Não precisa contornar direitinho, assim. Pouca tinta e vai contornando. Mas para trazer uma claridade. Nós vamos fazer em toda a volta. E depois de feito, né, a gente vai pegar com um pincel filete também. Dentro desses gominhos, como se fosse uma luz que tá refletindo no limão. Então, a gente vai fazer batidinhas assim, aleatórias também, né? Não precisa pôr um monte de branco, mas assim. E vai preencher todo o limão também, com esses risquinhos em branco.
Então, depois que a gente fez todos esses pontinhos em branco, no meio a gente também vai dar umas batidinhas assim de branco. Não cobrindo tudo, né? Deixando assim, tira o excesso e mescla com a cor do meio, coloca um pouco mais de verde oliva. Deixa ele meio manchadinho assim, o meio. Tá, então basicamente o limão ficou assim, né? Vou fazer essas folhinhas agora. Pra fazer a folhinha, eu coloquei o verde musgo, né? Preenche com verde musgo na parte de baixo. Onde é parte de sombra, né? Deixa um espacinho assim, ó, pra gente colocar o verde mais escuro, né? Então, assim, se aqui embaixo ela tá mais sombra, então a gente vai colocar o verde mais pra cá, assim, mais pra baixo. Aqui a gente vai entrar com o verde pistache. Agora pega o verde pistache e completa mesclando com esse verde musgo que a gente colocou. Eu deixei esse meio sem pintar pra gente colocar o verde não, a cor marfim. Marfim e puxar pra cima assim, ó. Ela fica um pouquinho mais clara essa parte. Na parte de baixo, a gente coloca o verde pântano nas partes mais escuras aqui, ó. Vai ficar nessa parte aqui. Preenche, né? Mesclando com o verde musgo. E aqui também, nessa parte também, a gente vai colocar como se fosse a sombra, né? Embaixo do limão. Agora, ainda com a cor verde pântano, né? A gente vem com pouquinha tinta, trazendo um pouquinho pra cima desse verde pistache. Bem pouco. Deixa o meio dela clarinho. Aqui nessa parte de baixo eu coloquei bem mais verde pântano, né? E fica assim, ó. Eu vou fazer essa folhinha, é o mesmo processo. Eu vou começar com o verde pântano primeiro, que ele tá mais embaixo, assim. Então, coloco o verde pântano. Nas partes de sombra e do meio. Agora com o verde pistache, não, é o verde musgo, né? A gente vem mesclando aqui, ó. Como aqui é a parte mais, que a gente quer que fica mais escura, a gente utiliza o verde musgo com o verde pântano. E a parte de cima, como vai ficar mais clara, coloca o verde pistache. Do meio pra cima, coloca o marfim. Não precisa nem limpar o pincel, vai passando com o mesmo pincel, mesclando as cores, assim. Né? Agora, com o verde pântano, né? A gente vem subindo um pouquinho pra cima desse verde pistache. E mesclando as tintas também. E fica assim.
Depois que tá um pouquinho mais seco, né, a tinta, pode reforçar um pouco essa cor marfim, bem pouquinho, né? Coloca no meinho e vai puxando assim, ó, umas manchinhas. Né? Quiser pôr um pouco pra cá também, bem pouco assim. Ó. Aqui mesmo, desse lado, a mesma coisa. Coloca um pouco e vem puxando pro lado de cima, pro lado que vai ficar a luz. Aqui embaixo coloca bem pouquinho. Então, eu vou terminar essa folhinha pra gente finalizar o limão. Como aqui ficou um pouco, juntou um pouco com o limão e a folha, eu vou vir com um pouco de verde maçã, né? Contornar um pouco esse limão aqui, ó. Essa parte de dentro do limão. Acho que com verde maçã não vai dar pra ver. Vai ter que ser com marfim. Então, pouca tinta, né? Cantinho de pincel. E com um pouquinho de marfim a gente vai clarear um pouco essa parte do limão aqui, ó. Mas pra dar uma destacada nele, entre o limão e a folha. Você vê que foi muita tinta, vai limpando o pincel e passando de novo. Aqui embaixo a gente arruma com verde pântano. Vai ficar bem retinho o limão, né? Então, depois que secar um pouquinho, pode reforçar com verde pântano nessas áreas escuras, né? E passar mais um pouco de marfim nessas áreas mais claras. E eu gosto também de pôr um pouco de luz, né? Em algumas partes do limão também. Pega pouquinha tinta, né? E põe um pouquinho, um ponto de luz aqui, aqui. Bem pouco, tá? Dá uma destacada, né? Mais nas partes de cima. Assim. E ficou assim o limão. Eu espero que você consiga fazer. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou procurar responder. Então é isso. Muito obrigada e uma ótima pintura.